Olha, em relação ainda a este livro, Comunicação para a Mobilização Social, Pressupostos para Ações Coletivas, há aqui um tema interessante para os tempos que correm. Mobilizar em tempos de crise. Nós estamos tremendamente diante de uma crise, não só já financeira, mas já se falou em crise de valores morais, mas agora está aí o Covid-19 para vir acentuar, e nesta fase do Covid-19, portanto, a mobilização é solicitada todos os dias, não só pela Comissão Interministerial de Resposta Rápida a esta pandemia, mas por todos. Nós temos que nos mobilizar efetivamente no sentido de observarmos as medidas de prevenção e combate a este mal. Então eu lhe pergunto, como é que se mobiliza em tempo de crise? Como é que se mobiliza em tempo de crise? Mobiliza-se em tempo de crise definindo um objetivo individual para objetivo coletivo. Okay. Vou repetir. Em tempo de crise, como a da pandemia da Covid-19, nós devemos mobilizar do individual para o coletivo. Primeiro é transformando esse problema, que é a doença da Covid-19, num problema genérico da sociedade. Nós temos o desafio de fazer com que as pessoas percebam o conceito desta doença e as implicações que essa doença vai ter para todos aqueles que constituem a sociedade. Muito bem. Por exemplo, há quem diga, e porque nós temos acompanhado, fomos mobilizados por efeito, direto ou indiretamente, sabemos que a Covid-19 tem uma taxa de letalidade para um grupo, para um segmento de pacientes, caso virem a ter a doença, sim, chamado grupo de risco, com idades acima dos 60 anos em diante, que são os idosos, ou podíamos dizer também pessoas que infelizmente padecem de alguma doença crônica, que pode ser, por exemplo, insuficiência renal ou qualquer outra doença. Ok. Se nós passarmos essa mensagem, só esta mensagem com mais ênfase do que nós formos conscientes que até as crianças e os mais jovens também podem ser alvos dessa doença até o ponto da letalidade, infelizmente, que é a morte, nós vamos estar a fazer uma estratificação errada sobre o problema e vamos então encontrar barreiras e resistência. Okay. Depois vem outro problema. Esta mensagem, como é que vai ser passada para este grupo extremamente amplo, que é extremamente heterogêneo, que é diferente um do outro? Então, em momentos de crise, há necessidade de, como esse que estamos a vivenciar, de constituir equipas multidisciplinares. Okay. Nós precisamos da comunicação social para serem veículos da passagem da mensagem. Mas o jornalista, como tal, a passar a mensagem só não basta. Nós também precisamos dos publicitários, precisamos dos marqueteiros. Okay. Não precisamos só do médico, que vai ser o porta-voz porque tem credibilidade para falar sobre doença. Precisamos daquele que vai fazer com que o médico, ao falar sobre a doença, use as palavras que até o cidadão, que não tem um nível de escolaridade tão elevado ou acima da média, perceba aquela mensagem. Okay. Este é o principal desafio. E os governos em todo o mundo, infelizmente, tiveram uma nota negativa perante a essa situação. Okay. Mostrando Quer dizer que mobilizaram mal. A nível de mobilização social, os pressupostos para o efeito ainda estão muito aquém, por formas a conseguir conter ou conseguir a participação. Não da foram sociedade. observados. Alguns já. Senão, já procurou a Comissão Interministerial, pelo menos na República de Angola, para emprestar o seu saber no que a mobilização diz respeito em relação a essa situação? Não, temos dado o nosso contributo permanentemente. Okay. Temos dado um dos contributos por daí o porquê que a princípio disse que há necessidade, Nelson, assim como fazem os meios de comunicação social, que são também um veículo de disseminação de saberes. Daí o porquê que nós estamos a falar para o microfone e muita gente a nos ouvir. A gente pode sempre aprender, sempre mais um bocadinho. Eu estive a ouvir a intervenção dos munícipes, dos radio-ouvintes, alguns a queixarem-se da DSTV. Eu disse, é verdade, ainda não ouvi, ainda não verifiquei isso em casa. Quando chegar vou verificar. Quer dizer, obtive um conhecimento. Pois. Nós estamos sempre a aprender. Nós não somos donos do conhecimento. De facto. Mas é preciso haver flexibilidade, é preciso procurar quem tem responsabilidade sobre decisões em cargos mais altos e elevados, saber meter as pessoas certas no lugar certo, no momento certo e contar com o apoio daqueles que podem dizer alguma coisa. Nós temos posto os livros à disposição e temos também, sempre que possível,
como agora, fazer-nos ouvir. Há também muita coisa positiva que tem sido feita, e daí porque que estamos com os números ainda controláveis a nível daquilo que é a contenção da própria pandemia, se formos a comparar com outras realidades. Muito bem. Mas na busca do perfeito, na busca do melhor, porque para nós, os nossos números sempre deviam ser 0, 0, 0, 0. Ainda há muito trabalho a se fazer. Muito bem. Meu convidado hoje chama-se Bento José dos Santos, é escritor, é comunicólogo também, mas está aqui na condição de escritor. Estamos a falar das suas obras literárias, são 3, mas ele já lançou 5 que estão no mercado, você pode procurar. Caríssimo, nós temos um pouco menos de 2 minutos. Muito bom. Vamos até às 10 horas. Portanto, aqui um outro livro que também é da sua autoria, O Rosto do Crime. Este livro é, portanto, um romance policial, segundo disse aí na backstage. Mas o que é que podemos encontrar aqui neste romance policial? Rapidamente. O que podes encontrar, Nelson, e como qualquer ouvinte que nos está a ouvir, passa aqui o pleonasmo, ouvinte a ouvir, tirando aqueles que já tivemos o privilégio de ter a sua atenção e o seu tempo para o lerem, e a quem agradeço e peço que repitam mais uma vez a leitura. Neste livro nós não deixamos o nosso campo de atuação, que é o campo social, porque, Nelson, se tu perderes a ética, se tu perderes a moral, se não tiveres ações cívicas, você pode ser o rosto do crime. Não vai restar mais nada. E o que podes encontrar neste livro é isto. Há personagens, alguns com uma característica incrivelmente humorística, outros muito sérios, como por exemplo o inspetor Calibre 55, investigador da polícia, que procura resolver um caso que visou, infelizmente, que resultou na morte de 5 membros da mesma família. Mas há uma particularidade. Desde o princípio ao final deste livro, desde o momento que a zungueira está a vender às 3 da manhã, a gritar é pão, é pão, é pão, e a incomodar o sono do senhor que estava a descansar aquela hora, porque era hora de descansar, aí já começa a se vislumbrar o rosto do crime. O que se pode aprender, o que podemos encontrar nesta obra é uma reflexão introspectiva de cada um, de que se nós não tivermos em atenção a ética, a moral ou o civismo, nós podemos ser o rosto do crime. Muito bem. Tenho mais 2 perguntas a lhe fazer e conto com a sua capacidade de síntese. A primeira é a seguinte: tenho aqui um livro de motivação, o outro é técnico, né? De motivação, quais são as suas escolhas de vida? Depois, comunicação para mobilização social, pressupostos para ações coletivas. Este é técnico. E tenho aqui um romance, O Rosto do Crime. Como é que se define como escritor? Há aqui muita heterogeneidade, né? Nelson, espero que isso fique para a história. Eu não consigo me definir. Ok, muito bem. Então, já para terminar, até porque são 10 horas em todo o Espaço Nacional, o Milton da Conceição está a caminho com o flash informativo. Eu lhe pergunto, como é que os meus ouvintes podem adquirir essas obras? Onde? Tem um terminal telefónico onde possam ligar para... As obras estão disponíveis nas livrarias paulinas, na livraria Mensagem, na discoteca Valódia. Também podem passar pelo Jumbo e poderão encontrar as obras. Estes são os locais estabelecidos. Acredito que para a entrega ou venda são esses locais também que poderão eventualmente considerem o número de telefone, mas desde já agradeço mais uma vez à Rádio Escola e a todos aqueles que nos estiveram a ouvir e aqueles que de forma muito especial dedicam muito do seu valor tempo para lerem as nossas obras. Muito bem.